Antes de falarmos no Fordismo, vamos falar um pouco sobre Henry Ford. Ele nasceu em 1863 em uma família de origem belga-irlandesa. Esse cara mais tarde se tornaria o fundador da Ford Motor Company. Ford foi a primeira pessoa a implantar a linha de montagem em série. Essa linha ainda é utilizada nas fábricas de automóveis. Esse brilhante inventor também foi responsável por nada menos do que 160 patentes. O primeiro contato de Henry Ford com as máquinas foi ainda na adolescência. Seu pai tinha uma pequena fazenda e Ford o auxiliava na manutenção dos motores. Com 16 anos, sua mãe faleceu e Ford mudou-se para Detroit, onde começou a trabalhar em uma oficina mecânica. Os anos se passaram e Ford se formou em engenharia. Logo depois de formado, ele conseguiu um emprego em uma grande indústria da região. Mas esse empreendedor nato queria mais e decidiu construir, peça por peça, um automóvel que fosse movido a gasolina. Em 1888, Ford perdeu demissão do seu emprego para investir no seu sonho. Cheio de inspiração e confiança, Ford inaugurava sua primeira oficina no subúrbio da cidade de Detroit. Mesmo sem ter uma boa estrutura, o local permitiu que Ford fabricasse o seu primeiro veículo, que foi um quadriciclo. Embora bastante arcaico, a engenhoca consumia pouco combustível e logo atraiu alguns compradores. Mesmo com a façanha realizada, Ford ainda se demonstrava insatisfeito, pois ele tinha a intenção de fabricar um veículo que comportasse uma família inteira, mas que pudesse ser guiado por uma única pessoa. Mal sabia ele que esse fato provocaria uma revolução em todo o mundo. Depois de anos de aperfeiçoamento e trabalho duro, Henry Ford, que sempre prezava em ter uma equipe motivada, inaugurou a Ford Motor Company em 1902. Boa noite, pessoal. Sou Eduardo. Hoje eu vou falar um pouco o que levou Henry Ford a criar o Fordismo. Bom, ele logo era um engenheiro prático, um dos maiores especialistas em motores a combustão, e logo teve a oportunidade de ser engenheiro maquinista na Edison Illuminating Company, a empresa do grande inventor Thomas Edison. E alguns anos depois, Ford foi promovido a engenheiro-chefe, e assim conseguiu ter mais tempo para se dedicar às suas experiências. E logo ele conseguiu construir um carro a motor de gasolina, seu próprio veículo. E alguns anos depois, em 1902, ele abriu a Ford Company. E só em 1908 ele criou o carro de mais importante dos tempos, o Ford Modelo T. Um veículo totalmente inovador. Esse modelo tinha um baixo custo de manutenção, motor mais potente, com 4 cilindros. Então esse modelo de automóvel se popularizou nos Estados Unidos, principalmente por seu preço, que era bastante acessível. Isso ajudou mais ainda a popularidade. Então boa parte dos americanos conseguiu seu primeiro automóvel. Então Ford investiu bastante em publicidade, que foi responsável para alavancar as vendas de seus veículos, principalmente pois as propagandas tornavam o Modelo T o veículo mais conhecido dos Estados Unidos. Henry Ford era obcecado em deixar seus veículos mais baratos e aumentar a quantidade em que produzia os modelos T. Foi dessa obstinação em que, em 1913, Ford introduziu a montagem em esteiras, que ficou conhecida popularmente como modelo Ford de produção, introduzida como Fordismo, uma forma de fabricação em que as esteiras possibilitou um enorme aumento na produção de seus veículos, fazendo com que no ano de 1916 a Ford atingisse a venda de 472 mil unidades do modelo T, e o veículo tem um alcance no preço de $366. Vou tentar explicar como era realizado o processo de produção do Fordismo de forma prática. Para entender melhor o funcionamento do Fordismo, precisa saber dos seus 3 princípios: linha de montagem automatizada, produção a partir de princípios básicos e apropriação dos princípios de Taylor. Mas como se dava a utilização desses 3 métodos na produção fordista?
Primeiro, linha de montagem automatizada. Nesse processo, os trabalhadores ficavam parados e esteiras foram instaladas. Assim, os produtos iam até os trabalhadores e eles não tinham a necessidade de se locomover para chegar aos mesmos, o que aumentaria a produção. Além disso, eles não trabalhavam em outro tipo de função, que deixavam eles muito rápidos na realização de uma função simples. Segundo, a produção a partir de princípios básicos se divide em três: intensificação, economia e produtividade. Na intensificação, a redução do tempo de produção é diminuído. Consequentemente, a velocidade em que a empresa trabalha é aumentada e, com isso, o produto chega nas mãos do consumidor com maior velocidade. Já a economia trata do estoque que a empresa mantém. Ela reduz seu estoque para uma quantidade mínima necessária. Diminuindo, ela evita os desperdícios e os custos de produção. Porém, a quantidade de estoque que continua na empresa é suficiente para continuar com sua produção diária. A produtividade era um meio ao qual as empresas utilizavam a capacidade de mão de obra de cada trabalhador ao máximo, realizando funções repetitivas e simples, até dominarem por completo suas respectivas etapas no processo de produção. Dessa forma, as empresas não necessariamente necessitavam de trabalhadores experientes, e sim trabalhadores eficientes que aprendiam uma função com bastante velocidade. Terceiro, a apropriação dos princípios de Taylor. Taylor era um pensador que também criou um processo de gestão de empresas, com o objetivo central de ganhar eficiência operacional por meio de controle de produção, da racionalização do trabalho e do uso de técnicas de engenharia industrial. Ford, por outro lado, se apropriou de seus princípios para eliminar desperdícios, reduzindo a complexidade do trabalho e buscando a máxima produtividade. Uma das diferenças entre as obras é a inserção da tecnologia por Ford, onde esteiras são aplicadas a fim de reduzir o tempo de locomoção dos trabalhadores e aumentando a produtividade. A Ford entrou em declínio na década de 1970, quando a General Motors flexibilizou seus modelos de criação e de gestão de automóveis, lançando modelos diversos de carros com cores diversas também. Durante esse período, a Ford, que se refere à maior montadora de automóveis da época, acabou perdendo seu brilho por causa de alguns fatores que deixaram o Fordismo um tanto ultrapassado. Alguns desses principais fatores seriam a concentração da fábrica, que toda a fábrica da Ford era focada em apenas um único modelo de carro, e isso fechava as portas da fábrica para inovações, o que impedia com que a fábrica acompanhasse o mercado automobilístico da época, porque era presa no passado com um único modelo. Outro fator era que os empregados da Ford eram apenas especializados em uma única tarefa, que de fato tornava a produção mais rápida, caso cada um fazia uma coisa e passava para o próximo. Porém, cada processo era extremamente dependente do anterior, e caso algum funcionário faltasse, a fábrica ficava estagnada. Ela não conseguiria prosseguir por falta de conhecimento sobre a função que o funcionário que faltou exercia. Era muito difícil você substituir um funcionário naquela época sem uma demanda grande de tempo. Outro fator era que, apesar do Fordismo ser excelente para os empresários que apoiavam, não era muito eficaz para os funcionários que faziam uma atividade cansativa, repetitiva e chata. Por muitos períodos de tempo, eles acabavam ficando exaustos depois de demandarem muitos dias de trabalho. E também ganhavam pouco. Na mesma década, houve também a entrada de competidores japoneses no mercado automobilístico.
E gradativamente esses fatores foram que causaram a extinção do Fordismo. Antes de finalizar o vídeo, eu queria falar duas curiosidades sobre Henry Ford. A primeira é como ele foi uma pessoa que defendeu o aumento de salários na indústria, não só na própria empresa, mas também em outras. Assim, o consumidor tinha mais dinheiro e esse dinheiro ele voltava para as empresas dele. De certo modo, é um marketing bem inteligente que o Henry Ford fazia. Desse jeito, sempre tinha gente querendo trabalhar na Ford porque ela pagava muito bem. E o dinheiro dos funcionários, em uma parte, sempre voltava para a Ford porque eles sempre comparavam os carros da Ford. E outra coisa que eu queria falar são as relações que o Henry Ford mantinha com o regime nazista da Alemanha, o Terceiro Reich. Ele era declaradamente antissemita. Ele tinha um jornal onde publicava artigos antissemitas. Hitler cita Ford no livro dele. E também Ford ele ganhou uma condecoração nazista. E isso meio que mancha a imagem de Ford. Apesar de tudo que ele fez para a nossa sociedade, ele tem essa mancha na sua imagem. Bem, é isso. E muito obrigado.